Um conjunto de violências psicológicas repetidas contra o trabalhador que visam a desestabilizar esse trabalhador no seu ambiente de trabalho. São agressões, são violências continuadas, repetidas e intencionais que ele sofre na sua relação de trabalho. Nós não podemos esquecer que o trabalho nunca é neutro. Ou ele é fonte de saúde, ou ele é fonte de adoecimento. E uma das maiores fontes de adoecimento no trabalho nos dias de hoje é o assédio moral, porque é uma forma de conseguir ou de achar que vai conseguir determinados resultados fazendo uma pressão que é contínua, muitas vezes sutil, vai pressionando, vai esmagando, vai humilhando e o trabalhador vai se encolhendo, vai murchando, vai morrendo. Existe assédio desde que existe trabalho. Existem pessoas que se acham no direito de humilhar, violentar, agredir outras pessoas. De um tempo para cá, isso foi se tornando mais visível. Foi se tornando mais visível a existência de assédio, foi se tornando mais visível, isso é fundamental, o direito das pessoas saberem que não são obrigadas a se submeterem a assédio. O assediador pode ser tanto trabalhadores em relação a um chefe em relação a trabalhadores ou entre colegas de trabalho. Isso geralmente é feito na frente dos outros colegas. É feito de uma forma que todo o grupo verifica que aquela pessoa está sendo assediada, mas de regra, isso é um grande problema que nós temos, os outros trabalhadores não se metem, não interrompem, não dão apoio, não dão suporte àquele trabalhador que está sendo assediado. De regra, isso acontece por medo de que o assediador mude de alvo. A empresa sempre é responsável, porque a empresa é quem deve manter aquele ambiente de trabalho sadio. O que acontece quando se detecta um caso de assédio? A primeira coisa que se deve fazer é levar ao conhecimento de pessoas que, em princípio, dentro da empresa, deveriam tomar uma atitude. Só que se chega num momento que essa pessoa tem determinados privilégios ou determinada função ou situação, que essa pessoa não faz nada. Nesses casos, a pessoa tem que sair da empresa, a pessoa tem que fazer uma denúncia ou no próprio sindicato, ou na Superintendência Regional do Trabalho, ou aqui no Ministério Público do Trabalho. O assédio tem muito a ver, no meu ponto de vista, com a forma com que as pessoas se acham no direito de tratar outras pessoas. É muito importante lidar com o assédio, olhando para si, olhando para o preconceito que todo mundo tem e a forma como eu exteriorizo, como eu lido com esse preconceito no dia. Como ouvimos falar da senhora Márcia Medeiros, do Ministério Público de Trabalho do Rio Grande do Sul, o assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho. É humilhar, ridicularizar as pessoas, não é mais agressões direcionadas. Nos perguntamos qual o comportamento das organizações diante do assédio moral. Hoje, o grande desafio para a área de gestão de pessoas nas organizações parece ser a mediação equilibrada das relações entre mercado, organizações e indivíduo. A área vive em constante tensão entre incentivar a individualização, que faz o funcionário se dedicar ao extremo à organização, e a busca da sinergia coletiva, estimulando o trabalho em equipe. Como pressionar o funcionário a um trabalho eficiente sem cometer o assédio moral? Como precaver que seus colaboradores não cometam esse crime dentro da empresa? Não existe fórmula, mas com atenção, treinamento e cursos podemos ter maneiras de evitar o problema. Algumas organizações têm investido em cursos com especialistas interpessoais para que os seus superiores desenvolvam cobrança de resultado de maneira equilibrada para que os demais funcionários respeitem as diferenças entre si. E as pessoas, como reagem ao assédio moral? As pessoas que assistem às agressões dos seus superiores contra seus colegas de trabalho têm a atitude de calar-se, por medo de perder o emprego ou de ser a próxima vítima. E outros repetem a mesma atitude do seu superior. Já a pessoa que sofre a humilhação e o desprezo fica com graves problemas, pois essas situações lhe acarretam sentimento de rejeição, abalando sua estrutura física, causando uma baixa autoestima pessoal e profissional, interferindo em sua produtividade e no convívio familiar e social. Na maioria dos casos, a pessoa precisa de ajuda de profissionais para voltar a se sentir importante.
Se eu estou no ambiente de trabalho, não interessa qual categoria, se é público ou privado, eu tenho que ter muito claro que eu fui contratado não para ser humilhado, para trabalhar. O trabalho ele tem um papel central na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele nos dá identidade, ele fortalece a nossa identidade de trabalhador, nos fortalece como pessoa, nos identifica em relação ao outro. Ele continua sendo central, porque ele é o provedor, ele é quem me dá sustentação, né? Ele é quem fortalece o meu saber fazer, né? Ele é quem possibilita a minha criatividade. Eu pego um trabalhador, normalmente aqueles mais envolvidos com o trabalho, ou aqueles que criticam, né? Ou aqueles que têm alguma ação que não aceita, e passo a utilizar esse alvo como um exemplo pedagógico para os demais. Então, a repetitividade e a sistematização são duas características importantes do assédio moral. Há uma política forte, cuja meta é dar produção cada vez mais, lucratividade cada vez mais, a forma de gestões que não interessa se você vai adoecer em quanto tempo, que eu substituo você. Isso não está acontecendo na rua, não é violência que está acontecendo a céu aberto, é violência que está acontecendo no intramuros, é violência que está acontecendo no intramuros muitas vezes com música ambiente, com flores no ambiente de trabalho, com todo o discurso de responsabilidade social e ética corporativa. E é preciso que as empresas compreendam que quando ela não toma nenhuma posição em relação a essa ambientação, ela também perde, o que ela mais quer, inclusive. A produtividade, a lucratividade, nada contra que lucrem, que produzam, mas com respeito ao outro. Que o ambiente de trabalho está mudando, não temos dúvida. Hoje, com as novas ferramentas de trabalho, com amplo acesso à internet e à conectividade móvel, é possível ter um empregado trabalhando em qualquer local, que não seja o espaço físico da empresa. A utilização da rede social no ambiente corporativo deve ser permitida apenas quando a plataforma for necessária para a execução de atividades. Sites como Twitter e Facebook incentivam intimidades no local de trabalho que possam abrir espaços para o acesso moral. Vejamos um caso típico de acesso moral virtual transmutuado de uma prática real. O funcionário da apresentação de suas ideias dentro do ambiente virtual, constantemente suas sugestões são consideradas tópicas, não são comentadas, suas ideias não são utilizadas sem qualquer menção. Não há resposta sobre mensagens enviadas e não há sequer um feedback do gestor total sobre tal ocasião. Críticas apresentadas abertamente a um funcionário por meio de suportes virtuais pode gerar constrangimento e humilhação. Especialistas não acreditam que qualquer tipo de feedbacks deve ser feito pessoalmente. Os processos na Justiça. Não existe nenhum critério definido para a fixação da reparação por assédio moral. As indenizações têm variado de 10 milhões a 2 milhões. É levado em consideração a condição pessoal da vítima, capacidade econômica do agressor e a extensão do dano causado. As maiores condenações no país para ações coletivas, segundo o Ministério Público do Trabalho, foram contra o Walmart. No ano passado, e outra condenação milionária foi contra o Banco do Brasil. Em janeiro deste ano, a Justiça do Trabalho da Bahia condenou em primeira instância a instituição a pagar 2 milhões de reais. Estatísticas quanto à prática de assédio moral. A prática do assédio moral no Brasil, 70% dos casos é contra as mulheres e 30% dos casos são contra os homens, visto que esses são mais resistentes e menos tendentes a buscar auxílio externo. Segundo a pesquisa de campo realizada pela psicóloga brasileira Margarida Maria Barreto. A francesa Mary France, psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta de família, foi uma das primeiras a realizar um trabalho sobre o assunto. Elaborou um questionário de pesquisa sobre o tema, cuja análise permitiu chegar a alguns indicadores como a seguir. As agressões provenientes de hierarquia correspondem 1% de subordinado ao superior, 12% de colega para colega de trabalho, 29% outras pessoas e 58% de superior ao subordinado. E se tratando de consequências sociais e econômicas, em 36% dos casos, o assédio moral é seguido da saída da pessoa que sofre o assédio como 1% a pessoa se aposenta, 9% negocia a demissão, 7% pede demissão,
e 20% a pessoa é demitida. Realizou um levantamento que mostrou as características das vítimas de assédio moral de acordo com as faixas etárias. 0% até 25 anos, entre 26 e 35 anos, 8%, entre 36 e 45 anos, 29%, 44% entre 46 e 55 anos e acima de 56 anos, 19%. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie.